Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou responder nesse vídeo aqui mais uma pergunta bíblica. E a pergunta que eu vou responder é a seguinte: o que é a circuncisão judaica? Mas antes de responder essa pergunta, eu gostaria de pedir que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e, se caso você não for inscrito em meu canal, Teólogo na Net, inscreva-se hoje mesmo, porque eu tenho a certeza que você vai ser enriquecido com muitos conteúdos da Palavra de Deus. Vou responder então o que é a circuncisão judaica. A circuncisão judaica, ela nada mais é que uma aliança que Deus fez com Abraão, aquele que morava na Mesopotâmia, e Deus o chamou para ele peregrinar, ele ir a uma terra que Deus ainda mostraria para ele. O Abraão, ele acredita em Deus, ele sai da terra de Ur dos Caldeus e ele vai peregrinar na terra de Canaã. Mas quando essa circuncisão então acontece? Primeiro eu quero falar sobre o significado da palavra circuncisão. O Antigo Testamento foi escrito no idioma hebraico. E no hebraico a palavra, o termo correspondente para circuncisão é mul, que significa cortar, enfraquecer, encurtar. Então a circuncisão, ela enfraquecia, tanto que quando o Simeão e Levi, que foram filhos do patriarca Jacó, eles tiveram grande ira, eles ficaram inconformados que a sua irmã Diná foi envergonhada pelo filho, ali do rei de Siquém. Eles foram até a cidade de Siquém e mataram todos os homens da cidade que tinham sido circuncidados e estavam enfraquecidos por conta da circuncisão, e eles mataram facilmente aqueles homens da cidade. Veja, faz jus o nome, o termo mul, que é enfraquecer, circuncisão, a questão desse enfraquecimento dos homens da cidade de Siquém. Se circuncidar, no primeiro momento, naquela época não tinha anestesia, não tinha nenhum procedimento, não tinha nada que amenizasse aquela dor, era algo doloroso para o homem. E o Abraão, ele vai se circuncidar, porque Deus, quando o Abraão tem 99 anos, Deus ele fala para o Abraão que ele vai estabelecer agora uma aliança com Abraão. O Abraão, ele passa a ter o nome mudado nesse período, que ele chamava Abrão, pai exaltado, e agora o nome dele é Abraão, pai de muitas nações, porque Deus promete para ele que ele será pai de multidões, de muitas nações, e o sinal, a marca que Deus vai cumprir dessa promessa, e a marca dessa promessa é a circuncisão. E Deus promete que nessa aliança dará aquela terra à descendência de Abraão, e eles serão muito grandes na terra. O Abraão então vai se circuncidar com 99 anos, ele tem um filho chamado Ismael, que tinha 13 anos, esse filho do Abraão também é circuncidado, e os homens da casa de Abraão também são circuncidados. Ali está a circuncisão. A circuncisão, ela nada mais é que aquela cirurgia de fimose, É semelhante à cirurgia de fimose, aonde é feito um corte na glande do órgão genital masculino, normalmente feito em crianças e em adultos, quando há a necessidade de uma intervenção cirúrgica para corrigir algum problema e tratar alguma doença. Isso era a circuncisão. O Abraão vai ser circuncidou, mas agora fica a pergunta, mas por que Deus mandou? Por que essa aliança de Deus tinha que ser a circuncisão? Na parte ali, feita numa parte íntima. Aqui nós percebemos, e provavelmente isso é plausível de ser exposto, a aliança que Deus queria fazer com Abraão não era uma aliança externa, como acontecia no caso das alianças que os deuses estranhos dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, dos filisteus, eles faziam com aquele povo, alianças que estavam visíveis, era o corte no braço, era o corte na testa, era o corte nas pernas. A aliança do Deus de Israel era uma circuncisão, um sinal íntimo. E a aliança de Deus é desta maneira, ela não é expressa externamente.
A verdadeira aliança com Deus, ela é feita no íntimo, né? Como Paulo agora lá no Novo Testamento, na carta aos Romanos, ele vai falar que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Veja que no Novo Testamento a circuncisão também acontece em uma parte íntima, e mais íntima do que no Antigo Testamento, agora é no coração. Mas no Antigo também era íntima, porque o homem, né, usando a roupa, não dava para perceber se ele era circuncidado, né, ou não. Era algo íntimo. E Deus queria essa aliança na intimidade. Nós podemos fazer essa interpretação, né? Uma das interpretações sobre o significado, porque essa aliança era feita numa parte íntima. Agora, uma outra pergunta, e a mulher, por que não era circuncidada? Uma certa vez, um amigo estudioso da Bíblia, ele interpretou que a mulher ela era circuncidada, ele interpretou dessa maneira, quando ela tinha aquele contato íntimo com o homem, né, com o marido. Ela ali era circuncidada, mas isso é uma interpretação só. Não posso afirmar realmente que é isso, mas é uma interpretação que ele deu. Acredito que essas poucas, não é, explanações já têm aqui nos ajudado já me tem aqui ajudado a responder essa pergunta. Agora um outro detalhe que eu gostaria de trazer, já estava quase me esquecendo de falar sobre isso. A criança judia, né, ela é circuncidada ao 8º dia. No Antigo Testamento, essa lei foi estabelecida lá em Levítico, capítulo 12, na lei de Moisés, né, no Pentateuco. A criança era apresentada ao 8º dia a Deus e circuncidada. Por que o 8º dia? A mulher, depois do parto, ela ficava 7 dias como impura, né, impura. Ela estava impura, não podia sair para lugar algum. Só no 8º dia ela estava purificada e já tinha liberdade de levar o seu filho, juntamente com o seu marido, até o sacerdote para ser apresentado e circuncidado. Por isso Jesus ele vai ser apresentado ao 8º dia circuncidado, lá quando Maria e José vão ao templo. Fica explicado, né, porque é ao 8º dia. Bom, fecho por aqui. Eu creio que você tem toda a liberdade e tem mesmo de comentar, de explanar aí a sua opinião e enriquecer esse vídeo nos comentários. Fica aqui então a minha resposta para a pergunta: o que é a circuncisão judaica? Tá bom? Até a próxima, um abraço a todos, fique com Deus.